Fala, meus consagrados, bem-vindos à nossa segunda aula da Semana da Libertação. Pessoal, na primeira aula a gente falou sobre a corrida dos ratos e que a sua vida pode ser muito mais do que sofrer de segunda a sexta-feira para viver no final de semana e ficar de luto no domingo à noite pensando na semana que virá, que você irá para um trabalho que você não gosta, trabalhar para um chefe que você odeia e vai reclamar a semana toda esperando ansiosamente para chegar na sexta-feira. Você pode ter muito mais do que isso. Pessoal, antes de começar essa aula, eu quero que você fique aqui com o depoimento de um membro da nossa comunidade, do Rafael. Olá, meu nome é Rafael, sou professor de informática aqui do Rio de Janeiro e fiz esse curso de milhas pensando apenas em fazer renda extra com milhas, só que ele me surpreendeu muito, porque além dos cursos de milhas, ele fala sobre investimentos, ele faz lives, ele fala também sobre mentalidade, tem curso do Telegram que ele fica tirando dúvida o tempo todo, seja dúvidas mais simples, mais complexas. Ele nunca fala que não sabe, ele sempre procura descobrir as informações e passar pra gente. E além disso, ainda abriu a minha mente para muitas outras possibilidades de renda extra além das milhas. Então esse trabalho da Passos faz muito bem. Então recomendo muito esse curso. E foi, sem dúvidas, assim, o melhor curso online que eu já fiz até hoje. Agora que você já viu esse depoimento do Rafael, eu queria começar efetivamente essa aula. Pessoal, você já percebeu que você precisa separar uma parte do seu dinheiro para investir, porque se você não investe, você está ficando cada vez mais pobre, porque a inflação ela está corroendo e destruindo o seu poder de compra. Então você precisa investir o seu dinheiro para conseguir pelo menos manter o seu poder de compra e não ficar cada vez mais pobre. Essa é a grande realidade. Outra realidade que a gente percebeu na aula 1 é que depender do INSS lá na frente pode ser uma péssima escolha. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O que aconteceu comigo, pessoal? Eu percebi isso e identifiquei o seguinte: eu tenho um salário. Eu tinha um salário, eu era oficial do Exército, para quem não sabe, né? Eu era tenente, primeiro tenente do Exército, prestes a ser capitão. Eu tinha um salário fixo todo mês. Ali dentro eu não conseguia fazer hora extra, eu não conseguia aumentar a minha renda. E eu percebi que para alcançar os objetivos mais rápido, eu precisava aumentar a minha renda para investir cada vez mais. E eu comecei a estudar como aumentar essa renda. Eu poderia vender a minha hora, vender o meu conhecimento, dando aula particular de matemática, ou de física, ou de química. Eu poderia também vender algum produto ou algum serviço na hora vaga. Tudo isso eu poderia fazer para conseguir aumentar a minha renda, conseguir dessa forma investir mais. Foi aí que eu descobri, no começo de 2019, as milhas aéreas. Milhas aéreas, para quem não sabe, elas são um produto, são como qualquer tipo de bem que você tem. Então, quando você tem um bem, você pode vender aquele bem que você tem. E no caso, as milhas aéreas, elas são um bem, elas são um produto que eu poderia vender. Então, comecei a estudar bastante sobre esse universo de milhas aéreas e eu percebi que era algo escalável. O que é isso? O que é algo escalável? É aquilo que você consegue fazer, vender 1.000, vender 10.000, vender 100.000, para vender 1 milhão, você vai ter praticamente o mesmo trabalho. É algo que você consegue escalar, diferentemente de uma aula de matemática que você vai dar, de uma aula de física. Por isso eu resolvi estudar bastante sobre esse assunto, porque ali eu vi uma oportunidade de negócio de longo prazo. Beleza, pessoal? E aí você está se perguntando o seguinte: José, eu já ouvi falar disso daí, eu já ouvi falar de milhas aéreas, conheço um tio, ou meu pai, ele já viajou uma vez com milhas aéreas. Como é que funciona isso daí? Pessoal, é o seguinte: de um lado, a gente tem os programas de fidelidade dos bancos, que são eles: Livelo, que pertence aí ao Banco do Brasil, Bradesco, Esfera do Santander, Atomos do C6, o IUP do Itaú, o Rewards da Nubank, né? São programas os mais conhecidos de fidelidade dos bancos. Do outro lado, a gente tem os programas das companhias aéreas: Smiles, que pertence a Gol, TAP Miles & Go, que pertence a TAP, Tudo Azul, que pertence a Azul, e o Latam PES, que pertence a Latam. São os programas das companhias aéreas. Então, quando você tem um cartão de crédito, que ele te dá pontos no cartão de crédito, é simplesmente nesse programa de fidelidade que você vai acumular os seus pontos. Então, se você tem, por exemplo, um cartão Elo Nanquim do Banco do Brasil, quando você vai no mercado, passa no cartão de crédito, você acumula pontos no programa Livelo, que está vinculado ao Banco do Brasil. Se você tem um cartão e compra lá no seu mercado com o cartão do C6 Bank, você vai acumular pontos no programa Atomos. E aí, José, como que eu faço para transformar esses pontos do meu cartão de crédito em milhas? Basta você fazer a transferência de pontos para milhas. Beleza, pessoal? É dessa forma que você vai fazer. Mas aqui já tem um pulo do gato, vamos assim dizer, uma forma de você maximizar o seu acúmulo. Você não vai fazer a transferência de pontos para milhas no 1 para 1. Você vai sempre esperar uma transferência de bonificação. O que é isso? Você vai transferir os seus pontos com 100% de bônus, 110%, 120%, ou em outras promoções como Boomerang, que acontecem
praticamente todos os meses. Então você não precisa ter pressa, não precisa ficar nervoso para transferir os seus pontos dos programas dos cartões para os programas de milhagem. Esse é o primeiro pulo do gato. Essa é a estratégia básica, pessoal. Isso aqui é o elementar quando a gente fala em pontos e milhas aéreas. José, então eu tenho um problema. Eu tenho um cartão do Banco Inter ou eu tenho um cartão Melius. Essa renda com milhas aéreas não é para mim? Você está enganado. Porque esse acúmulo orgânico que a gente fala, que é de você passar o cartão de crédito e acumular pontos aqui no seu programa de fidelidade, ele é apenas uma forma que você tem de acumular pontos. Então, se você tem cartão do Banco Inter, cartão Melius, cartão XP que te dá cashback ao invés de pontos, você consegue sim fazer renda extra com milhas aéreas. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, um exemplo particular. Esse celular que está gravando essa aula, ele foi comprado em uma oportunidade Livelo com a Ponto Frio. Nesse caso, a Livelo, que é o programa de fidelidade do Banco do Brasil e do Bradesco, mas que é aberto a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode utilizar o programa Livelo para fazer as suas compras. Estava dando 5 pontos para cada real gasto na Ponto Frio. Então esse celular estava custando R$4.000, eu comprei ele com qualquer cartão de crédito, você poderia ter comprado, você iria acumular na compra 20.000 pontos Livelo. Transferir esses 20.000 pontos Livelo com 100% de bônus para Smiles. Chegou na Smiles 40.000 milhas. Essas milhas Smiles eu vendi na Hot Milhas e coloquei no bolso mais de R$800 de cashback. Então o celular, que o preço era 4.000, saiu para mim aí por quase R$3.000. Então perceba que essa estratégia poderia ser utilizada por qualquer pessoa, porque qualquer um pode ter uma conta, um cadastro gratuito lá na Livelo. Entendam então que fazer renda extra com pontos e milhas aéreas é para qualquer um. Existe um tabu muito grande de que milhas aéreas é coisa de quem tem muito dinheiro, coisa de quem tem cartão Black, que gasta muito no cartão de crédito. E isso é errado. Por quê? Como eu já falei antes, o acúmulo orgânico de pontos é apenas uma das formas, e eu diria que é a menor das formas de você acumular pontos no seu cartão de crédito. Então, José, eu preciso ficar comprando produtos sempre para acumular pontos? Não, essa é apenas uma estratégia. Você pode utilizar diversas. Outra forma de acumular milhas é aderindo aos clubes de milhagem no momento correto. Outra forma é utilizando os aplicativos de abastecimento. Existem várias e várias formas de acumular pontos e milhas aéreas. Beleza, pessoal? E aí você está se perguntando o seguinte: José, então eu entendi. Eu preciso ter um cartão de crédito, eu preciso que o meu cartão de crédito ele tenha algum limite, ou para eu participar das compras inteligentes, ou para eu ter ali um cartão que pontue nos programas e eu utilizar essas transferências bonificadas, acumular milhas e vender essas milhas, ou utilizar essas milhas para viajar com minha família, por exemplo. Isso mesmo, esse é o básico. Só que você está se perguntando o seguinte: José, eu queria maximizar ainda mais o meu acúmulo. Eu queria que cada real que saísse do meu bolso se transformasse em pontos. Eu queria que cada real que saísse fosse rentabilizado, tivesse um cashback de volta. Mas lá em casa tem as contas de luz, de água, alguns boletos que eu não consigo pagar no cartão de crédito porque o banco ele me cobra uma tarifa. Para isso que servem os aplicativos de pagamentos, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, o PicPay. O que eu faço lá em casa? Eu tenho meu PicPay no meu celular e a minha esposa tem o PicPay no celular dela. Então todos os meses eu transfiro R$600 no cartão de crédito do meu PicPay para o PicPay da minha esposa. E ela transfere R$600 do PicPay dela para o meu PicPay. Com o saldo do PicPay, nós pagamos os boletos. Porque se você for pagar boletos diretamente do PicPay, vai aparecer uma taxa. Mas fazendo esse ping-pong, você não paga taxa para pagar esses boletos lá no PicPay. A mesma coisa, pessoal, eu faço com o aplicativo IT. Então, se você não for cliente Itaú, não tiver cartão de Itaú, você pode transferir R$500 por dia, totalizando R$5.000 no mês, se você não for cliente Itaú e não tiver o cartão Itaú. Agora, se você for cliente Itaú, você pode fazer essa transferência de ITA para ITB de até R$1.000 por dia, totalizando 10.000 por mês, sem pagar taxa alguma. Outros aplicativos que vão te ajudar a maximizar o acúmulo são IQ Contas, para pagar contas de consumo no limite de R$800 por mês. Próprio 99Pay, aquele mesmo aplicativo do 99 de corrida urbana, você consegue também pagar boletos e fazer transferência no cartão de crédito. Lembrando, quando você faz a transferência, é nesse momento que você vai ter os seus pontos creditados no seu programa de fidelidade. Então, por exemplo, o seu acúmulo vai depender do cartão que você utiliza
nesses aplicativos. Se você utilizar o cartão Pão de Açúcar, aquele cartão que te dá 1 ponto por real gasto, você vai acumular mais pontos do que se você utilizar, por exemplo, um cartão Visa Platinum, que vai te dar aí 1,5 pontos por dólar gasto. Então perceba que vai depender muito do seu cartão. José, eu tô começando agora, eu já entendi que essa é uma boa oportunidade de fazer uma nova fonte de renda, eu entendi tudo que você está falando, mas eu ainda não tenho nenhum cartão. Qual que você me aconselha a tentar pegar? Pessoal, eu digo que um cartão que tenha limite já é o suficiente para você executar as primeiras estratégias. Mas se você está começando agora, eu sugiro que você tente 2 cartões, qualquer pessoa pode tentar e conseguir. Um primeiro é o cartão Pão de Açúcar e o segundo é o cartão da C6 Bank. Beleza, pessoal? São ótimos cartões para quem está começando. Beleza, José, eu já entendi como é que funciona isso, eu entendi que você está falando aí de pontos do cartão de crédito, depois se transforma em milhas, essas milhas você viaja ou você vende. Mas como que eu vou saber, José, se vale a pena eu viajar com as minhas milhas ou eu vender as minhas milhas? Pessoal, isso é muito simples. Vamos fazer aqui uma conta de padaria. Vamos supor que você acumulou e tem lá várias milhas já no seu programa da Smiles, por exemplo. E aí você quer fazer uma viagem, essa viagem ida e volta para você custa 50 mil milhas. E aí você viu que essa mesma viagem no dinheiro, pesquisando lá no Google Flights, essa viagem no dinheiro, ela custa R$600. E de volta a mesma viagem, o mesmo voo lá pela Gol. Ou seja, na Smiles, 50 mil milhas e na Gol, R$600. E agora, José, o que vale a pena? Eu viajar no dinheiro ou eu viajar utilizando as minhas milhas? Pessoal, se você fizer a cotação hoje, dessas 50 mil milhas Smiles, você vai ver que a Hotmilhas está pagando aí mais de R$1.000. Ou seja, vale mais a pena você vender as 50 mil milhas Smiles, que vai dar mais de R$1.000, comprar aquela passagem, a mesma passagem, por R$600 e ainda colocar um bom trocado no seu bolso. Então, essa conta de padaria utilizando a Hotmilhas ou a Maxmilhas para você cotar e saber quanto que está valendo aquelas milhas e fazer a comparação do preço das milhas com o preço da passagem no dinheiro. Dessa forma você escolhe a melhor opção. Por isso que eu falo o seguinte, pessoal, quem entende de pontos e milhas aéreas, quem sabe acumular da forma inteligente pontos e milhas aéreas, sempre está na melhor situação, porque você pode escolher, você tem um direito de escolha, ou você viaja com as milhas, ou você vende as milhas e viaja no dinheiro. Beleza, pessoal? Esse é um ponto muito importante para você saber maximizar e utilizar de forma inteligente as suas milhas. Pessoal, vamos fazer um resumão agora aqui dessa aula. Já falamos a sistemática básica dos pontos e das milhas aéreas. Então você já sabe o que é um programa de fidelidade do banco, você já sabe o que é um programa de fidelidade das companhias aéreas, você já sabe que existem cartões que te dão cashback, mas que esses cartões podem ser utilizados também em estratégias de acúmulo de pontos. Você já entendeu que você consegue pagar contas e boletos no cartão de crédito utilizando aplicativos que estão no mercado, e você já sabe também qual é a melhor hora para você vender as milhas ou você viajar com suas milhas. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar mais sobre venda de milhas aéreas e sobre a comunidade Papo de Holder, que a gente vai abrir as vagas no próximo dia 8, domingo, às 10 da manhã. Então a gente vai falar mais sobre isso e eu espero que você tenha gostado da nossa primeira e nossa segunda aula. Lembre-se, você precisa ter mais de uma fonte de renda. Quem tem apenas uma fonte de renda está frágil, pessoal. Pensa numa mesa. A sua vida financeira é como se fosse uma mesa. Se você tem apenas um pé segurando essa mesa, se esse pé ele cai, a sua mesa cai também. A sua mesa fica aqui, ó, ela fica instável. Agora, se você coloca mais um pé, que é mais uma fonte de renda, e coloca mais um terceiro pé, outra fonte de renda, você fica mais seguro, porque você pode perder uma fonte de renda, que é o seu emprego, por exemplo. Uma crise, você perde o emprego, mas existem ainda duas fontes de renda, mesmo que sejam menores, mas que você se torna mais forte. Isso é importante. As pessoas colocam na cabeça que elas precisam ter um emprego. Eu preciso arranjar um emprego. Eu preciso ter um emprego. Esquece isso. Presta atenção. Esquece isso. Você não precisa de um emprego. Você precisa de fontes de renda. Quando você entende isso, que você precisa de fontes de renda, você começa a ver o mundo de maneira totalmente diferente, porque você entende que você não precisa de um emprego, você não precisa de um emprego formal, você não precisa ser CLT, você precisa de fontes de renda. Você precisa ter uma fonte de renda aqui, você precisa ter, pode ser um emprego, mas o seu emprego é apenas mais uma fonte de renda. Quando eu era militar, eu tinha meu emprego, a renda que eu tinha das milhas aéreas, segunda fonte de renda, a renda que eu fazia como afiliado, terceira fonte de renda, a renda que eu fazia com o YouTube, quarta fonte de renda, a renda que eu fazia com monitoria na época, eu dava monitoria, dava mentoria, quinta fonte de renda. Então eu tinha várias fontes de renda que me deixaram mais fortes. Eu sabia que eu podia perder uma fonte de renda, que eu ainda ficaria muito bem. Então pense sempre dessa forma, diversificar fontes de renda
vai te tornar mais forte e mais rico no longo prazo. Essa é a grande verdade. E eu tenho certeza que a fonte de renda com milhas aéreas, ela pode ser excelente. Por quê? Porque ela é altamente escalável. E a gente está vivendo um período agora que a busca por passagens aéreas vai ficar muito, muito mais alto. Na aula seguinte, a gente vai falar mais sobre vendas no particular. Como que você pode eliminar os intermediários e fazer muito mais dinheiro vendendo diretamente passagem para outras pessoas. Vejam a conjuntura que a gente está vivendo. A procura por viagens, por passagens está nas alturas. Por quê? As pessoas ficaram um ano e meio aí praticamente presas por causa da crise do coronavírus. E agora a demanda vai estar altíssima. Então quem estiver preparado, quem tiver com um bom estoque de milhas, vai conseguir lucrar muito. Vai conseguir lucrar muito nessa retomada das viagens no mundo inteiro. Beleza, pessoal? Então, eu vejo você na próxima aula. Não esquece de se inscrever aqui no canal, já ativa o sino, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo também com os amigos, familiares, e essa é apenas a nossa segunda aula. Temos ainda a terceira aula e a quarta aula ao vivo no domingo, onde a gente vai abrir as vagas para a nossa comunidade. Eu tenho certeza que você vai estar lá dentro, porque invista em você, invista em networking, que você vai crescer muito mais rápido e com mais qualidade. Tamo junto e a gente se vê na nossa próxima aula.